A Rússia, imensa e fascinante, é um verdadeiro mosaico de paisagens e culturas. Das reluzentes cúpulas douradas de Moscou e os elegantes palácios de São Petersburgo ao brilho encantador do lago Baikal e aos imponentes vulcões de Kamchatka. A grandiosa cordilheira do Cáucaso ergue-se sobre o Mar Negro, enquanto o rio Volga percorre cidades que carregam séculos de história. No longínquo Extremo Oriente, Vladivostok e Irkutsk revelam uma Rússia pouco conhecida, repleta de poder e diversidade, onde passado e imaginação se entrelaçam, e a grandiosidade se sente em cada recanto de seu vasto território. Venha conosco explorar e conhecer algumas das curiosidades mais incríveis e surpreendentes sobre a Rússia. Sejam bem-vindos! Lugares incríveis do mundo. Moscou, a majestosa capital da Rússia, é uma metrópole onde história e modernidade coexistem em perfeita harmonia. Localizada às margens do rio Moscova, é a maior cidade da Europa, com mais de 12 milhões de habitantes. Seu coração pulsa na icônica Praça Vermelha, ladeada por alguns dos monumentos mais representativos do país. Aqui se ergue a inesquecível Catedral de São Basílio, com suas cúpulas multicoloridas encomendadas por Ivan, o Terrível, ao lado do imponente Kremlin, uma fortaleza histórica que tem sido o centro do poder russo desde os czares até os dias atuais. Entre vestígios do passado czarista e símbolos do poder soviético, Moscou revela uma impressionante riqueza arquitetônica e cultural. Entre seus tesouros religiosos destaca-se a Catedral de Cristo Salvador, reconstruída após sua demolição na era comunista, hoje brilhando como uma das principais igrejas ortodoxas do mundo. Outro monumento religioso fundamental é o Mosteiro Donskoy, fundado no século XVI, que guarda o túmulo do patriarca Nikon. Também se destaca o convento Novodevichy, declarado Patrimônio Mundial pela Unesco, com suas serenas muralhas e cúpulas azuis e douradas que oferecem um refúgio espiritual no meio do agito urbano. Um dos locais mais singulares é a Igreja da Ascensão em Kolomenskoye, construída em pedra branca para celebrar o nascimento do futuro Ivan, o Terrível. Esta igreja, cercada por prados e florestas, faz parte do parque homônimo, que foi residência de verão dos grandes duques e czares de Moscóvia. A cidade também presta homenagem às suas conquistas militares e científicas. O Parque da Vitória comemora a vitória soviética na Segunda Guerra Mundial e abriga o Museu da Grande Guerra Patriótica e um obelisco de 141 metros. Outro símbolo do orgulho nacional é o Museu da Cosmonáutica, que documenta as conquistas da Rússia na corrida espacial. Ao seu lado, o Centro de Exposições da Rússia oferece um espaço monumental com pavilhões dedicados à ciência, à arte e à tecnologia. A herança artística e cultural brilha no lendário Teatro Bolshoi, um dos maiores templos do balé e da ópera no mundo. Para os amantes da arte, dois museus imperdíveis se destacam: o Museu Pushkin e a Galeria Tretiakov, que abrigam obras-primas desde a antiguidade até a arte contemporânea. O metrô de Moscou, além de ser um dos mais extensos do mundo, é uma verdadeira galeria subterrânea. Construído na era soviética como o Palácio do Povo, possui estações ricamente decoradas, 44 das quais foram declaradas Patrimônio Mundial. Por fim, a Moscou moderna se impõe com obras como a Torre Ostankino, a mais alta da Europa, e a impressionante Ponte Zivopizhnes, uma maravilha da engenharia que atravessa o rio Moscova e simboliza a ousadia arquitetônica do presente. No coração do antigo Principado Russo, entre suaves colinas, rios serenos e vastas terras carregadas de história, a poucos quilômetros de Moscou, além das florestas e das planícies onduladas, estende-se o Anel de Ouro. Um circuito de antigas cidades que guarda os tesouros espirituais, artísticos e arquitetônicos da antiga Rus. Essas cidades, berço de príncipes, santos e batalhas épicas, formam um mapa sagrado onde a história respira em cada pedra e cúpula dourada. Vladimir, uma das capitais medievais da Rússia, encanta com a Catedral da Assunção,
coroada por afrescos de Andrei Rubliov e pelo imponente portão dourado, testemunha de séculos de esplendor e resistência. Mais ao norte, Yaroslavo, às margens do Volga, une a elegância barroca à serenidade ortodoxa. Sua igreja do profeta Elias é uma joia de afrescos e harmonia clássica. Rostov Veliki, cercada por lagos e torres brancas, parece saída de um antigo conto. Seu Kremlin está entre os mais belos do país, com cúpulas prateadas refletidas nas águas do Lago Nero. Em Kostromá, a Catedral de Ipatiev guarda as raízes da dinastia Romanov, enquanto toda a cidade preserva o perfume dos séculos passados. Mas nenhum percurso está completo sem Sergiev Posad, coração espiritual do país. Lá, entre colinas e céus imensos, ergue-se a Lavra de São Sérgio, o mosteiro mais importante da Rússia, onde cúpulas azuis salpicadas de estrelas douradas guiam peregrinos há mais de 600 anos. Percorrer o Anel de Ouro é entrar em uma dimensão sagrada, ver o reflexo das igrejas nos rios tranquilos, ouvir o eco dos sinos na neve e sentir que, nesses povoados, longe do agito moderno, ainda pulsa a essência eterna da alma russa. São Petersburgo, fundada por Pedro, o Grande, em 1703, ergue-se majestosamente sobre ilhas e canais no delta do rio Neva. Conhecida como a Veneza do Norte, foi concebida como a janela da Rússia para o Ocidente. Seu traçado urbano planejado e sua arquitetura monumental refletem o desejo do czar de modernizar o império. Desde o início, atraiu arquitetos europeus que moldaram um estilo único, mesclando a elegância ocidental com a tradição russa. No coração da cidade está a Fortaleza de Pedro e Paulo, o núcleo original de São Petersburgo, cuja agulha dourada domina o horizonte. Nas proximidades, o edifício do Almirantado, com sua distinta torre dourada, é um dos símbolos arquitetônicos mais reconhecidos da cidade. Um dos espaços mais impressionantes é a Praça do Palácio, presidida pela Coluna de Alexandre e ladeada pelo majestoso Palácio de Inverno, antigo centro do poder imperial. Hoje faz parte do Museu Hermitage, que abriga uma das coleções de arte mais importantes do mundo, com obras de Da Vinci, Rembrandt e Picasso, entre outros. A cidade também se destaca por sua arquitetura religiosa. A Catedral de Santo Isaac, com sua enorme cúpula dourada, é uma das maiores da Europa. Mais íntima, mas igualmente impactante, é a Igreja do Salvador sobre o Sangue Derramado, com suas cúpulas coloridas e mosaicos brilhantes, construída no local do assassinato do czar Alexandre II. Nos arredores encontram-se duas joias imperiais: o Palácio de Peterov, conhecido como Versalhes russo, com suas fontes douradas e jardins voltados para o Mar Báltico, e Tsarskoye Selo, onde o Palácio de Catarina abriga a lendária Sala Âmbar, símbolo do luxo czarista. Outros locais emblemáticos incluem o Mosteiro de Solny, a Catedral Naval de Kronstadt e o Teatro Alexandrinsky, na Praça Ostrovsky, testemunha da vibrante vida artística da cidade. São Petersburgo não é apenas uma cidade de pedra, mas um palco vivo da história, onde cada praça, canal e palácio reflete a grandeza do Império Russo e seu legado cultural incomparável. Kazan, a majestosa capital do Tartaristão, ergue-se na confluência do Volga e do Kazanka como um símbolo vivo do encontro entre Oriente e Ocidente. Fundada há mais de 1000 anos, foi o coração do Kanato de Kazan antes de ser conquistada por Ivan, o Terrível, em 1552, unindo para sempre as raízes tártaras e russas em uma só cidade. Hoje, Kazan irradia uma beleza única, forjada na tolerância, na história e no esplendor arquitetônico. A alma da cidade pulsa no Kremlin de Kazan, patrimônio mundial da Unesco. Em seu interior, a imponente mesquita Kol Sharif, com seus minaretes azul celeste, convive harmoniosamente com a majestosa Catedral da Anunciação, lembrando que esta é uma terra de diálogo interreligioso. A torre inclinada de Soyembica, envolta em lendas,
desafia o tempo e o equilíbrio como guardiã silenciosa dos séculos. Além do Kremlin, Kazan encanta com avenidas modernas, museus vibrantes e arquitetura colorida. O Palácio dos Agricultores, com sua árvore de ferro forjado, ergue-se de frente para o Volga como uma alegoria de fertilidade e força. A animada Rua Bauman, coração cultural e comercial da cidade, vibra com artistas, cafés e boutiques. A cidade também se orgulha de ter uma das universidades mais antigas da Rússia, que formou figuras como Lenin. Atualmente, Kazan é uma metrópole dinâmica, um centro esportivo, educacional e tecnológico. Já sediou campeonatos mundiais, e sua infraestrutura de primeira linha a torna uma joia do Volga moderno. Kazan não é apenas contemplada, é sentida, um patrimônio vivo de cúpulas douradas e minaretes azuis, lenda e vanguarda. Uma cidade que une mundos sem renunciar à sua identidade, onde passado e futuro se dão as mãos. À beira do Mar Báltico, entre a Lituânia e a Polônia, isolado do território continental da Rússia, mas ancorado em seu núcleo estratégico, pulsa Kaliningrado, o enclave mais ocidental do país e um de seus territórios mais enigmáticos. Esta terra, que já foi a orgulhosa Königsberg prussiana, carrega cicatrizes e glórias de séculos da história europeia, agora reinterpretadas sob a bandeira russa. Fundada pelos cavaleiros teutonicos no século XIII, a antiga Königsberg foi berço de filósofos como Immanuel Kant e testemunha de impérios. Após a Segunda Guerra Mundial, foi cedida à União Soviética, renomeada Kaliningrado e repovoada por cidadãos soviéticos. Desde então, tornou-se símbolo de resiliência, memória e poder geoestratégico. Kaliningrado é uma cidade de contrastes, gótica e soviética, báltica e ortodoxa, europeia e profundamente russa. Sua imponente Catedral de Königsberg, reconstruída sobre as ruínas do passado, ergue-se às margens do rio Pregolya como uma ponte entre mundos. O Museu do Âmbar, localizado em uma fortaleza do século XIX, celebra a pedra solar da região, enquanto as praias da península da Curlândia oferecem um refúgio selvagem de beleza intacta. Mas Kaliningrado não é apenas história ou cartão postal, é uma fortaleza militar-chave. Sede da Frota do Báltico russa e ponto avançado no tabuleiro estratégico europeu. Daqui, a Rússia projeta sua presença sobre a Europa Oriental, mantendo vivo um enclave de identidade firme entre mares e fronteiras. No seu isolamento, Kaliningrado não é fraqueza, mas vigilância. É a porta ocidental da Rússia, testemunha do cruzamento de civilizações, guardiã do passado e peça essencial do presente. Uma cidade que, embora separada pela geografia, está unida à alma russa pelo destino e pela força. No extremo norte da Rússia, onde o mundo se torna silêncio e gelo, ergue-se Murmansk, a maior cidade do mundo ao norte do Círculo Polar Ártico, lar de 300.000 almas que escolheram viver onde a natureza diz impossível. Fundada em 1915 como porto de abastecimento durante a Primeira Guerra Mundial, Murmansk tornou-se a porta de entrada para o Ártico. Aqui, quebra-gelos nucleares cruzam mares congelados, e a Frota do Norte guarda uma das últimas fronteiras do planeta. Mas é no inverno que Murmansk revela sua magia mais profunda. Durante 64 dias, o sol desaparece completamente. É a noite polar, um mundo de penumbra azul onde o tempo para e a cidade brilha com luzes artificiais, como uma nave espacial perdida na vastidão ártica. E então, quando as condições são perfeitas, do início de setembro a meados de abril, o céu se acende. A aurora boreal desdobra cortinas de verde, violeta e dourado que dançam entre as estrelas. As auroras são o cartão de visita desta região. Aparecem até em sua bandeira. Murmansk é também uma cidade heroica, título concedido após resistir a mais de 40 meses de cerco nazista. Seus habitantes aprenderam que, no Ártico, sobreviver não é apenas resistir ao frio, é abraçar a escuridão.
Em suas ruas vivem pescadores de caranguejo real, cientistas polares, marinheiros de submarinos nucleares e caçadores de auroras. Pessoas que fizeram da noite perpétua seu lar. Murmansk não é apenas uma cidade, é uma declaração. Aqui, onde outros veem vazio, os russos construíram civilização. Onde outros fogem do frio, eles encontraram beleza. E onde a natureza pinta luzes no céu, eles aprenderam a sonhar de olhos abertos. Antes de continuarmos explorando, não esqueça de se inscrever e curtir nosso canal. Ao final do vídeo nos conte o que achou nos comentários e se faltou alguma informação importante. E se você mora nesse país, ou só tem vontade de conhecer mesmo? Vamos lá! Na fronteira entre a Rússia e o céu ergue-se uma cordilheira tão antiga quanto o mito, o Cáucaso. Uma muralha natural que separa a Europa da Ásia, onde as nuvens se enredam entre os picos e as culturas florescem aos pés das montanhas. No coração deste reino vertical está o Monte Elbrus, o teto da Europa, 5.642 metros de silêncio e neve eterna, um vulcão extinto com duas cúpulas gêmeas envoltas em lenda. Mas além de sua geografia imponente, o Cáucaso é um mosaico humano único. Lar de mais de 50 grupos étnicos que falam línguas de 3 famílias distintas. Aqui vivem circassianos, caraxais, ossétios, chechenos, inguxes e lesguianos. Cada vale guarda uma língua, cada aldeia uma história milenar. As aldeias de pedra agarram-se às encostas como fortalezas do tempo, com torres defensivas medievais, as famosas torres vanetianas. Erguem-se como sentinelas entre as nuvens, e em seus prados alpinos, pastores guiam rebanhos através da névoa dourada, exatamente como há séculos. Os vales de Kabardino-Balcária e Karachay-Cherquessia oferecem vistas de tirar o fôlego. Geleiras milenares, cachoeiras congeladas e gargantas tão profundas quanto a memória de seus povos. O Vale do Narzan, com suas águas minerais curativas, tem sido um santuário de cura por gerações. Aqui habitam ursos pardos do Cáucaso, cabras selvagens, leopardos persas à beira da extinção e águias douradas, as soberanas absolutas deste domínio montanhoso. O Cáucaso não se mede apenas em metros. Mede-se em diversidade, em resistência, em raízes que se aprofundam mais do que seus picos se erguem. Porque nestas terras tudo o que cresce luta para viver, por isso, tudo o que vive brilha com mais intensidade. Cortando o mapa da Rússia de norte a sul como uma coluna de pedra, erguem-se os Montes Urais. Não são os mais altos nem os mais jovens, mas são os mais antigos, formados há milhares de anos, e ainda hoje marcam a fronteira tradicional entre a Europa e a Ásia, uma divisão mais simbólica do que natural. Esta cordilheira estende-se por mais de 2.000 quilômetros, das tundras árticas às estepes do sul. Seus cenários são tão diversos quanto seu clima. Florestas de abetos e bétulas, lagos glaciais, cavernas de calcário e cristas escarpadas envoltas em névoa. Entre seus picos, o mais alto é o Monte Narodnaya, que se eleva a 1.895 metros, e por seus vales correm rios como o Kama e o Ural, artérias vitais para centenas de espécies. Raposas árticas, alces, linces, águias reais, e nos cantos mais remotos, ainda vive o esquivo urso pardo siberiano. Na primavera, a taiga explode em cores. Rododendros, lírios selvagens e samambaias centenárias cobrem o solo. As cidades nascidas em suas encostas, Ekaterimburgo, Perm e Chelyabinsk, misturam história imperial, legado soviético e indústria mineradora, pois os Urais são também um tesouro subterrâneo. Ferro, ouro, esmeraldas, malaquita, uma das regiões mineralógicas mais ricas do planeta. Coração industrial que forjou o poder russo durante séculos. Aqui vivem povos que aprenderam a ler a montanha como um livro aberto. Tártaros, Bashires, Cumim, russos e ugrianos. Culturas que conviveram por gerações com o frio, o silêncio e a pedra. Os Urais não dividem, unem. São uma ponte entre mundos,
um testemunho da vastidão russa e um sussurro antigo que ainda se ouve quando o vento sopra entre as rochas. Na costa do Mar Negro, entre montanhas cobertas de neblina e praias banhadas pelo sol, encontra-se Sochi, um canto único da Rússia onde palmeiras florescem e a neve cai. A única estação de esqui do mundo a apenas 40 quilômetros do mar. Durante séculos, Sochi foi terra de fontes curativas e jardins subtropicais, um refúgio do frio escolhido por czares e líderes soviéticos como sua riviera pessoal. Stalin tinha aqui sua dacha secreta. Ainda hoje, o aroma do mar se mistura com o de eucaliptos e pinheiros em uma atmosfera de férias eternas. Mas foi em 2014, com os Jogos Olímpicos de Inverno, que Sochi mostrou seu rosto ao mundo. O investimento de 50 bilhões de dólares transformou a cidade. O Parque Olímpico à beira-mar, passeios costeiros, trens velozes e novas fronteiras da modernidade, das praias de Adler aos picos nevados de Krasnaya Poliana. Onde se esquia entre picos de 2.320 metros, Sochi hoje é símbolo de contrastes impossíveis. A apenas 40 quilômetros do mar, erguem-se os picos do Cáucaso Ocidental, patrimônio mundial da Unesco, um ecossistema único onde convivem plantas subtropicais e alpinas, ursos pardos do Cáucaso e leopardos persas. Em suas ruas convivem a arquitetura stalinista, resorts modernos e vestígios da Belle Époque russa. O Grande Prêmio de Fórmula 1 transformou suas avenidas em circuito internacional. Entre seu povo misturam-se turistas, atletas olímpicos, músicos de rua e aqueles que fizeram do sol perpétuo seu modo de vida. Sochi não se parece com nenhuma outra cidade russa. É fronteira e vitrine, tradição e vanguarda, uma pausa luminosa em uma terra de extremos onde a Rússia relaxa, e por um momento, o mar triunfa sobre o inverno. Nas ricas terras do sul da Rússia, onde os ventos do Cáucaso se encontram com as correntes do Mar Negro, ergue-se Krasnodar, a vibrante capital do Kuban, terra de colheitas douradas, tradições cossacas e espírito indomável. Fundada em 1794 como Yekaterinodar, presente de Catarina aos cossacos do Mar Negro, esta cidade nasceu como fortaleza e floresceu como símbolo da alma agrícola e cultural do sul da Rússia. Krasnodar pulsa entre a modernidade e a memória heroica. Seus bulevares arborizados, elegantes edifícios neoclássicos e praças animadas, como a de Catarina, a Grande, contam histórias de bravura e renascimento. A cidade transformou-se em um dos centros urbanos mais dinâmicos da Rússia, com economia em crescimento, universidades prestigiadas e uma cena artística em plena expansão. Mas sua grandeza também está na terra que a rodeia. O Vale do Kuban, fértil como poucos, é o coração agrícola do país. Campos de trigo, girassóis, uvas e arroz estendem-se até o horizonte. Krasnodar é o berço do melhor vinho russo e do pão que alimenta milhões. Aqui, o campo e a cidade dialogam em perfeita harmonia. Natureza e vida fundem-se em lugares como o Parque Galitsky, uma maravilha paisagística moderna com jardins geométricos, fontes e arquitetura arrojada. Ali perto, o rio Kuban serpenteia tranquilo, testemunha silenciosa de séculos de história cosaca e esperança camponesa. Krasnodar não é apenas uma cidade, é um símbolo da alma fértil e vibrante do sul russo. É terra de raízes profundas, tradições vivas e orgulho regional. Em seu sol generoso e em seu povo trabalhador reflete-se uma Rússia calorosa, fértil e luminosa. Às margens do Volga, o rio mais longo da Europa, ergue-se Volgogrado, uma cidade definida não por seus edifícios, mas por sua memória. Antes se chamava Stalingrado. E no inverno de 1942, seu nome foi gravado em fogo na história do mundo. Aqui travou-se uma das batalhas mais ferozes de todos os tempos. 200 dias de combate urbano, casa por casa, ruína por ruína. 1 milhão de vidas se apagaram entre os escombros, mas a cidade não caiu.
Stalingrado resistiu, e com ela resistiu um país inteiro. Essa vitória marcou o ponto de virada da Segunda Guerra Mundial. Hoje, essa luta vive na pedra, no mármore e no silêncio sagrado. No alto do Mamayev Kurgan, uma colina onde descansam 35.000 soldados, ergue-se a estátua Mãe Pátria Chama, uma colossal estátua de 85 metros. Mais alta que a Estátua da Liberdade, com a espada erguida ao céu como um grito congelado no tempo. Dali, a cidade se revela, moderna, renascida, mas profundamente consciente do seu passado. O Museu Panorama exibe fragmentos da batalha, armas enferrujadas, uniformes, últimas cartas e a Aleia dos Heróis ladeada por esculturas. Lembra a todos que a vitória foi paga com sangue. A Casa de Pavlov, um edifício comum defendido por 58 dias por um punhado de soldados, permanece como símbolo de resistência impossível. Mas Volgogrado não é apenas ruínas. É também o renascimento da vontade humana de reconstruir, mesmo após o irreparável. Aqui, cada tijolo carrega história. Cada rua guarda os nomes dos que nunca voltaram. Volgogrado não se esquece, pois é o lembrete eterno de que, mesmo na escuridão mais profunda, o espírito humano pode lutar. No noroeste da Rússia, onde florestas se misturam com água e névoa, estende-se a Carélia, uma terra que não grita, mas sussurra, feita de 60.000 lagos, colinas suaves e silêncios antigos. Aqui, o tempo corre de forma diferente. No inverno, a neve cobre tudo e as bétulas se inclinam como guardiãs de segredos milenares. No verão, as noites brancas se estendem como canções, e o sol mal toca o horizonte. No meio do Lago Ônega, o segundo maior da Europa, surge uma joia impossível, a ilha de Kishi, patrimônio mundial da Unesco e santuário da alma russa. Ali ergue-se, sem um único prego, a Igreja da Transfiguração. 22 cúpulas de madeira que brilham como prata sob a luz do norte, um milagre da carpintaria medieval que desafia o tempo e os elementos desde 1714. Mas Kishi não é apenas arquitetura. É um símbolo vivo da fé antiga, da arte camponesa e de uma relação com a natureza que não busca dominá-la, mas compreendê-la. A região da Carélia é habitada por povos fino-úgricos, os carelianos, os vespasianos e os saamianos. Suas lendas falam de espíritos da floresta, lagos encantados e heróis que cantavam o mundo à existência através do Kalevala, a epopeia nacional finlandesa nascida nestas terras. Aqui vivem ursos pardos e renas, alces e o esquivo carcaju. Florestas de pinheiros e bétulas abraçam águas cristalinas onde nadam trutas árticas e salmões. A Carélia não deslumbra, seduz lentamente. É a Rússia íntima e contemplativa, onde o passado não desapareceu, apenas aprendeu a conviver em harmonia com a floresta eterna. No extremo leste da Rússia, onde as montanhas descem para o mar e a natureza se impõe com força, ergue-se Vladivostok, capital do Krai de Primorye e sentinela do Pacífico. Fundada em 1860 como um posto militar. Esta cidade estratégica floresceu até tornar-se o principal porto russo do Oceano Pacífico e sede da poderosa Frota do Pacífico. Situada na península que abraça a Baía Zolotoy-Rog, o Corno Dourado, Vladivostok lembra São Francisco por sua geografia acidentada, suas ilhas e suas pontes. A Ponte Zolotoy, símbolo da cidade moderna, e a Ponte Ruski, uma das mais longas do mundo, conectam a cidade ao seu território insular e continental. Durante décadas foi uma cidade fechada, mas hoje Vladivostok pulsa com uma fusão única de influências russas, chinesas, coreanas e japonesas, visíveis em sua arquitetura, gastronomia e estilo de vida. Espaços como o Teatro Mariinsky do Extremo Oriente, o Museu do Pacífico, o Oceanário de Vladivostok, com mais de 1.800 espécies marinhas, e o popular calçadão Sportivnaya oferecem um panorama cultural e recreativo vibrante. Além disso, é o destino final do lendário Caminho de Ferro Transiberiano,
onde os trilhos que nascem em Moscou finalmente tocam o mar. Com universidades renomadas e feiras internacionais, Vladivostok consolidou-se como um portal comercial e científico para a região Ásia-Pacífico. A região de Primorie que a circunda complementa sua grandeza com praias douradas, falésias, florestas montanhosas e uma biodiversidade única, lar até mesmo do enigmático tigre siberiano. Vladivostok não apenas olha para o mar, dialoga com ele, é fronteira e ponte, bastião e farol, onde a Rússia europeia se transforma e se funde com o espírito do leste asiático. A Sibéria, esse oceano de taiga, tundra e montanhas que se estende dos Urais ao Pacífico, é a alma profunda da Rússia. Terra de extremos e contrastes, guarda sob seu gelo milenar segredos de impérios antigos, povos indígenas, exílios e renascimentos. Neste reino de solidão majestosa, surge Novosibirsk, a joia moderna do coração siberiano. Fundada em 1893 como um modesto acampamento ao lado da nova ferrovia Transiberiana, Novosibirsk desafiou o destino. Cresceu com uma força incomum até se tornar a capital da Sibéria, a terceira maior cidade do país. Em meio a um clima implacável e vastidões infinitas, floresceu como um bastião de conhecimento, indústria e arte. Suas ruas movimentadas se estendem às margens do rio Obi, onde se ergue a monumental Praça Lenin, presidida pelo majestoso Teatro de Ópera e Balé, o maior da Rússia. Mas além de seus monumentos, é seu povo, engenheiros, músicos e cientistas, que teceu uma cidade que resiste e cria. Nos arredores, entre florestas e lagos, encontra-se Akademgorodok, a cidade dos acadêmicos. Fundado durante a Guerra Fria, este enclave científico é um oásis de sabedoria siberiana, lar de mais de 30 institutos de pesquisa. Aqui, o frio é combatido com ideias voltadas para o futuro. A Sibéria, com sua natureza selvagem, abriga vulcões, lagos cristalinos como o Baikal e estepes infinitas. Mas em seu coração, Novosibirsk é a chama acesa, a prova de que mesmo no fim do mundo pode florescer uma metrópole que pulsa com energia, arte e ciência. Lá, onde a vastidão parece eterna, Novosibirsk lembra que o espírito humano também é uma cidade que não apenas sobrevive à Sibéria, mas a transforma em potência. No ponto onde a Rússia toca as nuvens ergue-se o Altai, uma terra de montanhas sagradas, vales secretos e lagos que refletem o céu como espelhos ancestrais. Aqui tudo parece intocado, antigo, silencioso. As montanhas Altai, cujo nome em turco significa montanhas douradas, formam a espinha dorsal do sul da Sibéria, na fronteira com Mongólia, Cazaquistão e China. Patrimônio Mundial da Unesco, esta região abriga um dos ecossistemas mais diversos da Ásia. Em seus picos ainda se sente o eco do xamanismo, e as pedras guardam petroglifos milenares, gravados quando a escrita ainda não existia. Arte rupestre que conta histórias de caçadores, xamãs e animais sagrados. A região revela algumas das paisagens mais puras do planeta. O rio Katun, com águas turquesa nascidas de geleiras antigas. O lago Teletskoy, cercado por florestas intocadas. O Monte Belucha, o mais alto da Sibéria, com 4.506 metros. Coberto de gelo eterno e envolto em lendas. É também santuário da vida selvagem, leopardos das neves, carneiros argali gigantes, cervos almescleros, águias imperiais e ursos. Na primavera, as estepes se acendem de flores, e no outono, as florestas se transformam em ouro líquido. Mas o Altai não é apenas natureza. Aqui habita a alma nômade da Rússia. Povos como os Altai, os Telengites e os Tuba orientam-se pelas estrelas, cantam para os ancestrais do rio e ainda viajam com suas iurtas pelos ventos. Sua música, profunda e gutural, o famoso canto difônico, parece vir diretamente da terra. E sua cosmovisão, tecida com mitos e animais totêmicos, revela outra forma de compreender o mundo. Altai não é uma paisagem. É um portal,
um lugar onde a Rússia se torna mística e onde a natureza não apenas se contempla, se respira. No extremo mais distante do leste da Rússia, onde a terra ainda treme sob os passos do tempo, ergue-se Kamchatka, uma península indomada e selvagem, onde a civilização para e a natureza ruge. Um território proibido até o fim da Guerra Fria, guardou seus segredos por décadas. Aqui, o sopro da terra escapa por entre nuvens de vapor. São os geysers do Vale dos Geysers, um dos últimos santuários geotermais do planeta, testemunhas de um mundo ainda primitivo onde o homem é apenas visitante. Mais de 30 vulcões ativos guardam estas terras. Coroados de neve perpétua, como sentinelas eternos, céu e fogo se encontram em uma dança sem fim. Em seus vales, ursos pardos e águias reais lembram que este é um reino sem donos. A mais de 4.000 quilômetros a oeste, no coração da Sibéria, repousa outra joia ancestral, o Lago Baikal, o lago mais profundo e mais antigo do mundo. Uma fenda viva entre placas tectônicas, e ainda assim um espelho de calma infinita, guardião de 20% de toda a água doce do planeta, lar das focas Nerpa, as únicas focas de água doce do mundo, criaturas que não existem em nenhum outro lugar. No inverno, sua superfície congela-se em um cristal puro e azul, esculpido pelo vento. No verão, transforma-se em um doce oceano de águas translúcidas. Os povos indígenas o chamam de olho azul da Sibéria. Para eles, Baikal não é apenas um lago, é um espírito ancestral, um guardião silencioso que viu impérios, geleiras e gerações inteiras passarem. Kamchatka e Baikal, dois extremos de um país imenso, duas paisagens que não se explicam, se sentem. Porque, na Rússia, há lugares que não apenas se veem, se recordam. Obrigado por me acompanhar nesta viagem pela imensa e fascinante Rússia. Um país de horizontes infinitos, história rica e cultura vibrante. Espero que esta breve jornada tenha despertado em você a vontade de conhecer ainda mais sobre esta nação incrível. Até a próxima. Continue explorando e mantendo a curiosidade viva.